Fala aí, pessoal, beleza? Voltando a apresentar mais um indicador. Esse não é novo, esse vem com atualização agora. Indicador SMC de Order Block. Aqui, como vocês veem do lado, tá a tela da outra plataforma, né? Com o indicadorzinho famoso aqui, né? E vocês observem aqui, eu tentei deixar alinhado mais ou menos igual aqui para vocês verificarem, né? Então, deixa eu reduzir um pouquinho mais aqui, a gente ter uma comparação, né? Então, tem esse que vem de lá do fundo, que é esse aqui de cima, perdão, né? Parou aqui também, aí criou esse outro, criou esse outro, criou esse outro, criou esse outro, de alta, né? De baixa, o nosso aqui tem esse aqui, que não tem aqui, correto? Aí tem esse, que é esse, tem esse, que é esse. Não, tem uma diferença aqui, ó. Tem um outro aqui e aqui. Então, o meu não tem este aqui, tem este aqui. Só tá plotado em um lugar diferente, tá? Aí tem este aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. O que acontece? Observem a plotagem, né? Então aqui, ó, ele tá plotado nesse candle aqui, ó. Esse candle aqui é negativo. O order block é onde ele pressupõe na alta o candle positivo. E é onde o nosso está plotado, não no candle negativo. Nós vamos ver isso aqui, tá? Então, tem algumas diferencinhas, né, entre os indicadores. Mas, aparentemente, né, basicamente, aqui eu aplico um filtro também, então pode ser que também seja um motivo de não ter um ou outro order block que tem no outro aqui. Mas, aparentemente, igual, como sempre, inclusive nas lives, quem já assistiu ali, né, tem na playlist lá as lives de comparação dos indicadores. É o único para Profit, né, para os produtos da Nelogica, que fica 100% igual aos concorrentes lá da outra plataforma, né? Então agora não vai ter mais desculpa para você querer não usar aqui, né? O que que acontece? Esse indicador meu aqui antes era pago, né? E agora com a atualização ele passa a ser gratuito. Então você não vai mais precisar ter o TradingView aberto, né? Para estar comparando. Agora você pode usar direto na sua plataforma do Profit aí, ou da Black Arrow. Observe que já tem aqui, ó, um outro indicador plotado aqui, e aqui ainda não plotou, né? Aqui tem uma condição de plotagem, e aqui eu tenho 3 condições de plotagem, né? Eu sou um pouco mais exigente aqui, né? Apesar de que é indicador, pode falhar, né? Ok? Vamos lá. Bom, como sempre, né? Eu venho dando uma explicação geral, e aí depois a gente entra na questão do indicador em si. Então, vamos fazer uma breve introdução, né? Uma breve descrição. E depois a gente segue para os detalhes. Vamos lá. Então, qual que é esse indicador aqui? Trader Otto, SMC, OB, de Order Block, Light V02 agora, tá? Mas, né, na plataforma, quando você baixar, ele vai estar 0102, ok? Esse é o indicador que ele marca automaticamente order block de compra e venda, né? Pronto para você enxergar onde o dinheiro institucional realmente atuou, né? Você pode marcar na mão? Você pode marcar na mão, mas, né, tem a opção de deixar automático, utilizando o indicador. Ele combina uma estrutura de preço com um filtro dinâmico, ajustando o tamanho dos blocos à realidade de cada ativo, servindo para scalp, day trade e swing trade.
e até análise de opções. Você aí que trabalha com opções, já fez análise com SMC? É loucura. Você escolhe entre operar aqui agora, nessa nova versão, pelo modo simplificado ou seguir a teoria original do SMC, que é como ele está plotado aí agora. Nós vamos ver depois, quando a gente entrar na parte de configuração, a diferença. Por esta parte de operar, né, pela teoria original do SMC, né, os blocos vão ser plotados seguindo a teoria, ok? Vai ser plotado exatamente de acordo com a teoria. Qual é a teoria? A teoria é que na queda, né, de um movimento, né, de baixa, o indicador, o último candle negativo é o order block, né, e no movimento de alta, o positivo, ok? Quem conhece SMC sabe disso, né? Mas é bom a gente fazer esse adendo aqui. E aí, se você vai operar, né, escolhe a opção do modo simples, ele vai marcar o último candle, ok? São cálculos diferentes, tá? Para isso, mas ele está funcionando perfeitamente, ok? Em qualquer período. Cada bloco vem com informações de contratos e percentual derivado de volume recente, permitindo priorizar zonas com maior intensidade de fluxo, que é aqui, né? Então aqui a gente tem a quantidade de contrato acumulado no movimento, né? E o percentual, né? Dessa agressão que causou, que gerou o order block e segurou o movimento, tá? Logicamente que existe uma comparação, né, entre quantidade de contrato e porcentagem. Não adianta você ter muito contrato e pouca porcentagem, né? Aí de repente não vai segurar o movimento. Pelo contrário, vai servir para fazer um run, não vai fazer o sweep, né? E aí quando ele chega na região, você tem que observar o movimento que ele está fazendo, né? O que está acontecendo, para poder entender, né? Ahn, O indicador ele permite você configurar a cor. São 21 opções de acordo com uma tabelinha que eu tenho para os indicadores DSMC. Os meus indicadores DSMC que estão aí na loja da Nelogica seguem todos esses padrões aí de opções aí de 21 cores. Por quê? Para facilitar, né? Se você tem tela de fundo escuro ou de fundo claro, você consegue tá ajustando, né, para o seu melhor visual aí. Você ajusta a posição de texto, né, a quantidade de dias, né, para plotagem, né, impressão aí dos blocos, né. Tem o critério agora, né, nessa atualização aí de mitigação, né, que você pode escolher pelo pavio fechamento e ainda limite o centro do bloco, né. E ainda oferece ainda uma opção de alerta agora, hein, gente. Ó, agora ficou top, hein. Agora tem alerta quando o order block é criado. Então, se você usa o SMC ou o Price Action, né, porque muitos autores aí agora recentes dizem que a SMC é o Price Action gourmetizado, né, e quer automatizar a marcação aí dos principais order blocks, né, com lógica consistente. Esse indicador foi pensado e criado exatamente para isso, para facilitar, né? Mas você precisa entender de SMC, precisa conhecer. Por quê? Porque indicador falha também, ok? Então agora vamos para uma explicação mais objetiva aqui do indicador, né? Então o indicador foi criado para identificar e plotar automaticamente os order blocks de compra e venda, seguindo os padrões do método SMC, Smart Money Concept, né? Principalmente lá a loja, a lógica do Michael, né? Do ICT, incluindo a agressão de volume, que é típica da abordagem, né, do Smart Money, né? Isso é top, que são essas informações aqui que você verifica, né?
O conceito central é, né, quando o preço faz um topo, um fundo importante, ou uma máxima e uma mínima importante, relevante, né, e em seguida rompe o nível, né, com mais algumas condições, né, você tem um candle-chave aí, né, e esse candle-chave ele é dito pela teoria aí do SMC como um order block. E aí você tem essa plotagem. Porém, entretanto, todavia, o indicador permite operar também, né, do jeito mais prático, simplificado, como eu falei, né, que é a plotagem, né, vamos dizer agora, trazer para o price action, né, o suporte e resistência, né, não seguindo a teoria do SMC. Então, o que você tem aqui de opções, né? Na nova mudei tudo aqui, algumas coisas, outras coisas ficaram, né? Então nós temos aqui a opção, né, de teoria, né? Usar teoria SMC, sim ou não? Deixa eu dar um zoom agora, né? Logicamente ninguém vai operar olhando a tela de longe, né? Para vocês entenderem o que é essa opção, né? Vou botar o preço aqui. Observem este order block aqui, ó, né? Então, quando eu escolho aqui a opção, vamos deixar aqui embaixo, aqui, ó. Eu estou usando a teoria SMC. Usar teoria SMC? Sim. Se eu colocar não, observem o que vai acontecer com este order block aqui, ó. Aplicar. Olha lá, ele recalcula e ajusta e a gente vai para tipo, como eu falei, né, de price action, você vai para suporte e resistência, né? Muda alguma coisa? Muda porque você sai fora do padrão da teoria. Só funciona? Bom, se tiver estrutura para indicar e confirmar, funciona. Beleza? Então, essa é a principal mudança aí no indicador. Vamos voltar para o principal aqui, ó. Olha lá. E aí você tem o input período, né? Essa input período aqui, eu vou explicar mais detalhadamente, né? Mas ele faz o quê? Né? Ele controla a sensibilidade, né, da detecção desses order blocks, tá? Você tem aqui um filtro, né? Que ele faz aqui 3 cálculos, né? E determina um tamanho mínimo e máximo, né? Pela média e faz a aplicabilidade geral, tá? Média, que média? É a média do cálculo, não é uma média móvel, ok? Vamos deixar bem claro isso. Não tem média móvel aí. É cálculo médio, tá? Tipo, você pegar 3 números e divide por 3. Divide por 2,5, divide por 1,5, entendeu? E aí você chega numa média, seja ela simples ou complexa, né? Então, e o tamanho máximo, né, é automático dos order block, né? Agora a gente não tem mais a opção aqui, ó, de tamanho do order block como a gente tinha antes, né? Tinha aqui, ó, plotar OB de venda, sim ou não, e aí eu tinha uma opção de tamanho do order block e eu limitava aqui. Então, cada ativo que eu ia operar, eu tinha que ficar limitando, trabalhando isso aqui manualmente. Agora não, eu cheguei num cálculo, né? É diferente dos tradicionais aí, mas praticamente o resultado foi o mesmo, né? Que ele determina o tamanho do order block, tá? Então a gente já não precisa fazer mais esse tipo de coisa. Então o tamanho máximo ficou automático, né? Também definido por 3 cálculos e ajustando o tamanho do bloco de acordo com cada ativo. Então agora você não vai ter mais problema, né, de botar um tamanho para o índice, outro para o dólar. Se você usa Black Arrow para Nasdaq, para for operar Forex, pares de moeda, for operar criptomoeda, ele faz todo esse cálculo sozinho, ok? E valida ou não, tá? E apesar do cálculo impedir também, que tem um cálculo que impede uma plotagem de order block gigante, né, o limite é automático, pode falhar,
né? Passou no cálculo, plota, manda bala, né? Tem o outro requisito para plotagem? Tem, plota e pronto, acabou, deixa lá na tela, faz a análise, né? Então, veja só, esse bloco aqui, ó, olha o tamanho dele. Deixa eu dar um ok aqui. 560 pontos. Se fosse pela configuração que a gente usa, 320, ele não estava plotado. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. Veio aqui e segurou, né? Topzera. Vamos voltar aqui. Respeitou o bloco. Block. Aí o que mais que a gente tem aqui, né? Depois do filtro, então vai de 1 a 3, né? A gente tem a mitigação do order block, né? Então, qual que é o tipo de mitigação, né? Então, 0. Desculpa. O 0, né? O 0, perdão. Cada OB é mitigado eliminando, né? E eliminado, né? Se é mitigado, é eliminado, né? Quando o preço mitiga o bloco, né? Então, ou seja, a teoria da mitigação é o quê? É quando o preço cumpre a condição para que o bloco seja consumido e ele é eliminado da tela, ele não fica aí sujando, poluindo a tela, né? Então, vamos lá, na opção 0 de mitigação, né, eu vou deixar uma tabelinha também, né? Ocorre a mitigação por pavio quando a máxima ou a mínima toca o limite externo. Então, se eu tô subindo aqui, ó, né? Então a máxima desse candle tocar aqui, romper, eu tenho o bloco como eliminado, ok? Na opção 1, vamos colocar aqui, ó, dar um aplicar, olha lá. Na opção 1, eu tenho a mitigação por fechamento. Aí eu preciso o quê? Do fechamento rompendo a máxima, no caso aqui, ou a mínima de um bloco aqui, ó, de compra, né? Para ser mitigado. Então, como eu mudei para 1 aqui, ó, ele criou esse bloco aqui, né? E veja, ocorreu, né, a passagem do pavio, mas em nenhum momento o fechamento foi acima do bloco. Então, por isso que ele plotou aqui o bloco. Ok? Perfeito. Não tem dificuldade nenhuma em entender isso aí, né? É simples, básico. E aí, a opção 2, que é a mitigação considerando o centro, o meio, os 50% do bloco, né? E aí eu preciso do fechamento nessa região, então, que é a opção 2. Vamos colocar aqui a opção 2. Olha lá, já limpou, tá vendo? No caso aqui, ó, eu não tenho fechamento acima de 50%, aqui nem chegou ainda, aqui não aconteceu, então não eliminou, ok? Aqui para baixo também não, e aqui para baixo, aí por pouco aqui, ele não fecha abaixo dos 50% e ele mitigava esse order block. Depende de qual teoria, né, de qual tática dentro da teoria do SMC você usa para considerar aí a forma de mitigação. São 16 horas e 31 minutos, mercado rolando, né? E a gente vai observando aí ele trabalhando. E ao ser mitigado, o order block é eliminado, ele some da tela, como eu falei, né? E dessa forma mantém o gráfico limpo e sem poluição visual. Uau. Não fica aquela coisa impressa aqui do lado, sujando outras informações, né? Coisa e tal, papapá. É porque a gente tem outras informações. Esse aqui é um indicador de SMC. Imagina o resto plotado aqui, como é que fica, né? Então não dá para sujar, né? Quando a gente marca na mão, a gente não deixa ele, não corta ele, a gente tira, a gente limpa, né? Então é isso aí. E aí, a opção de dias, né? Aqui está como 60 dias. Você pode trabalhar aí conforme você for usando. Claro, né? Observem, né? Que se você for colocar em períodos maiores, tipo 240, diário, semanal, mensal, anual, trianual, você vai ter que aumentar esse período de dias aqui. Vai ter que colocar 1.000, 5.000, 10.000
para ver, né, até onde ele vai plotar. Porque se você deixar só 60 aqui, não vai acontecer nada. Ele não vai plotar nada. Tá ok? Então não vem reclamar depois que não funciona. Esse é um detalhe crucial, tá? Eu tinha feito uma versão onde eu testei automaticamente aqui os dias. E no início eu até fiquei empolgado, ficou legal, mas depois começou a complicar e atrapalhou tudo, eu resolvi voltar e deixar na mão mesmo. Tá ok? E as opções que ficaram, né, são se a gente quer plotar o OB de venda, não. Aí fica só o de compra, sim. Aí eu escolho a cor dele dentro da tabela, né? Então, por exemplo, vamos botar uma cor aqui, não sei que cor que é, 17. Aplicar. Ou é tipo um rosa, né? E aí o tamanho do texto, pode ver que o tamanho do texto aqui está um tamanho 10. Ah, eu quero uma fonte maior porque eu não enxergo direito. Então vamos botar uma fonte 16 aqui. Botar uma fonte 16, ó, olha lá, aumentou. Não, muito grande, quero menos, não quero poluir tanto. A 7, a 7 fica lá, bem pequenininha, né? Uma 8 aqui, vamos ver uma 8. Ó, uma fonte 8 já ficou melhorzinho. E aí fica a critério de cada um de vocês, ok? E aí a posição do texto vai de 0 a 3, né? Então, onde você tem aqui, cadê? Deixa eu achar a tabelinha aqui, ó. Tabelinha, 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 tabelinha. Ah, não acredito que eu fiz o favor de apagar. Será? Não pode ser. Deixa eu ver aqui, pessoal. Espera um pouquinho. Aqui, o 0, né? Então vamos lá, posição do texto de venda. O 0, aplicar, ó, o que ele faz? Ó? Ele joga para o topo e à esquerda. O 1, que é que estava, né? Então é topo, direita. O 2, ele vai jogar para a parte de baixo, esquerda. E o 3, ele vai para jogar para a parte de baixo e direita. Ok? Belezura? Então eu separo, opa, 5 não. Eu separo desse jeito. Order block de venda, eu gosto acima dos 50% e order block de compra eu gosto de abaixo dos 50%. Esse é o padrão que segue. Você altera aí do jeito que você quiser, ok? Lembrando também que essas alterações aqui, algumas alterações que eu fiz, né, foi do pessoal que usa o indicador e veio com sugestões, ok? Então, se você tem sugestão, tem crítica também, pode falar que a gente vai atualizando para deixar ele cada vez melhor e agora gratuito, melhor ainda, né? E aí, plotar o AB de compra, a mesma coisa, né? Aí a cor, né? Vamos botar um 10 aqui para ver a cor que é. Um 10 é um azulzão, para fundo escuro, fica top. 11, aí, ó, um azul mais clarinho, ok, perfeito. E aí a opção aqui embaixo, a nova opção de alertas, onde quando ele for criado, vai soltar um alerta desde que você programe na plataforma. Você precisa programar, você configura os alarmes, tá? Você escolhe a estratégia, o alarme, o período que você quer usar, o ativo, e ele vai dar o alarme, ok? Ele vai dar uma mensaginha aqui com alerta sonoro, ou só a mensaginha aqui, tá? Você escolhe na hora de configurar. E aí você coloca assim, dá um aplicar e configura lá. Aqui está aparecendo porque eu estou no editor de código, mas na sua tela não vai aparecer. Então, onde eu tenho o bloco, ele aparece. Alguns aqui já foram mitigados, mas ele continua mostrando onde teve o alerta, ok? Então, aqui ó, teve esse bloco, ele quando foi criado, ele pum, soltou o alerta, ok? E é isso aqui. E aí, é isso aí. Básico, simples e funcional.
né? Então vamos lá, vamos fazer agora aqui, ó, a caminhada virtual aqui, né? Então nós temos, eu vou manter essas cores mesmo. Vamos ver até onde ele vai para travar. Olha só até onde ele está plotando. Começa a plotar aqui, ó. 3/1. É que tá limitado lá a 60 dias, né? Deixa eu ver se não tem mais nada para baixo. Não. Por que a gente limita a 60 dias, né? Porque senão ele vai consumir os blocos aqui ó, e vai imprimir até uma parte para trás, né? E depois não vai imprimir mais, né? Aí você vai ficar com falta de bloco aqui em cima, próximo ao preço. Vamos lá para 15 minutos. 15 minutos. Carregou. Veja que com essas atualizações que eu fiz, ele ficou até um pouquinho mais lento do que estava antes, né? Mas tudo certo, né? Olha aqui, né? 15 minutos. Vamos para os 60 minutos. Olha o que eu falei, 60 dias, tá vendo? 60 dias está plotando 3 blocos. Vamos para o 120 e ver se ele já vai dar pau. Plotou só um bloco de compra. Vamos trabalhar aqui alguma coisa aqui, ó. SMC, teoria, aplicar, olha lá. Quando a gente não usa a teoria SMC, que ele usa o básico do suporte e resistência, ele joga order block, tá vendo? Olha aqui ó, onde ele parou, 60. Tá ok? Eu vou deixar assim e vamos voltar, vamos aumentar aqui ó, de 60 para 120 dias. Ok, ela já plotou mais, calculou rápido agora, topzera. 180, 365, um ano para trás. Show de bola, tá de bom tamanho para a gente mostrar aqui. Então até um ano para trás aqui, ó. 8/4. Ok? Logicamente que você não vai deixar tudo isso plotado na tela, faça meu favor, né? É bonito de ver tudo, mas isso aqui consome recurso da máquina, então não tem necessidade, tá ok? Agora vamos aumentar o período. Vamos lá pro 240. Não plotou nada. Vamos ver. Opa, demorou um pouquinho, mas plotou. Certo? Nem mudei aqui, ó, nem dei aplicar. Vamos dar um aplicar aqui na teoria SMC. Olha lá, já eliminou alguns, mas agora aqui no 240 ele colocou um aqui em cima. Tá vendo? Ó, se ele descer até aqui embaixo, pelo amor de Deus, hein? Que correção, né? A gente já começa a suspeitar de mudança de direção. A correção profunda às vezes vem, né? Não tem jeito. Dependendo da onda, então, ela vem com força. Aí tá plotando, tá? Estamos aqui em 365 dias. Vamos colocar aqui já estourando o exemplo 1000 dias. Olha só, veio para cá, ó. Então vamos estourar de vez aqui, ó. Vamos colocar 5.000 dias. Ô, papai, agora arrebentou, hein? Agora foi lá para trás. Olha isso, rapaz do céu, 2015. Vamos ver aqui. Logicamente, tudo isso aqui é exemplo, tá, gente? Eu tô mostrando aqui, não é para você ficar fazendo isso aqui, né? Eu tô demonstrando que funciona, né? Que ele plota, que ele faz análise, né? Aí vamos colocar aqui, ó, não seguindo a teoria. Pode ser que ele tenha mais plotagens e reduza isso aqui, vamos ver. Não reduziu, mas plotou mais em algumas regiões. Estão vendo? Interessante, né? E aí, logicamente, você pode trabalhar o período. Esse período 14 é o mais
Óbvio, de todos os testes que eu fiz, o 14 é o que fica melhor, tá? Então ele já vai de padrão. Claro que ele vai de 0 a 50, né? Tem uma, 0 a 100, perdão. Tem uma sensibilidade bem aguçada, digamos assim, né? Filtros e filtros, né? Então até chegar no 100, vamos botar 100 aqui, eu não sei nem o que ele vai fazer aqui, ó. Olha lá, até que não eliminou muito, ok? Opa, período, tá certo, período. Vamos voltar ao 14, ok? Porque às vezes você muda de 14, ó, vou mudar pro 13, vamos ver se entra alguma coisa. Não entrou nada. 12, não entrou nada. 11, não entrou nada. Pô, tem que entrar no 10, né? Não entrou no 10. No 9. Opa, agora entrou. Tá vendo? Então você veja que ele vai ajustando bem, né, o filtro, tá? Também para plotagem. Vamos deixar no 14. Ok. E agora vamos voltar lá para os 5. Opa, antes dos 5 minutos, estamos no 240, vamos para o daily. Diário. Diário temos order block de compra por enquanto só plotado. Desde o último fundinho aqui lá, né, 2022 agora. E aí, se eu não usar a teoria do SMC, eu tenho mais blocos plotados, inclusive lá em cima lá. Show de bola, né? Vamos voltar para a teoria SMC aqui. E vamos para o semanal. Olha só o semanal. Plotando a partir de 2016, hein? Puxa vida, hein? Olha onde está o centro do bloco. 38 do 258. Isso é demais, hein? Isso é muito top. Você vê a funcionalidade da coisa trabalhando. Vamos testar agora sem o uso da teoria do SMC. O que ele faz? Não fez nada. Ou seja, tá equipado. Opa, teve uma mudancinha aqui só. Só deslocou esse aqui. O resto tá tudo certo, tudo igual. E aí vamos para o mensal. Já vamos tirar o zoom aqui. Ixi, não vai mais para trás. Ó, acabou. Acabou o gráfico. Acabou o gráfico em 2005. Calculando. Eu acho que está calculando. Vou aguardar um pouquinho. Já guardamos demais. Então vamos trabalhar aqui. Teoria SMC não. Opa, 2 blocos lá. Mais com 5.000 dias, eu acho que é isso a limitação. Vamos passar para... Já vamos botar um 0 no final lá. Ó. Aplicar. Nossa senhora, ou ele trava. Ou ele não plota nada. Então vamos para 10.000. Logicamente tem limitação no cálculo, né? O cálculo estoura, já viu, né? 20.000. Tô achando que 50.000 é pouco. 100.000 dias. Nossa, tá muito estourado. Vamos diminuir aqui um pouquinho, vai. Não passa disso. Que pena. Então vamos trabalhar o período, né? Vamos tentar jogar aqui de 14 para 24. Piorou. Então vamos reduzir de 14, 9, né, que a gente tinha usado. Ó, aglomerou ali.
Eu acho que esse deve ser um ponto bem importante aí, ó. Não tá passando daí o indicador, acho que o preço também não passa. É, que teoria interessante, né? Se no indicador não passa, o preço também não passa. Então vamos voltar para 14. Ah, sim, olha só, eu não me atentei numa coisa. A mitigação tá 2, vamos por 0. Não mudou nada. Então, tranquilo. Filtro 1, vamos ver se aparece mais alguma coisa, nada. Filtro 2, limpou tudo. Ok, perfeito. Chique. Ah, pera aí. Vamos limitar de novo lá aos 5.000 dias aqui que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Ok. Vamos voltar agora. Vamos supor que você fez a análise e deixou assim as configurações e vai voltar lá para os 5 minutos. E você voltou para os 5 minutos. Tem order block de venda. Cadê os order block de compra? Ó, tá lá embaixo. Lembra que eu falei da limitação de plotagem? Então acontece isso. Vamos reduzir. Aí você tem que reduzir. Você não pode esquecer disso. De 5.000, vamos reduzir para 1.000. Aplicar. Demorou. Vamos, fi. Viu? Opa, ele parou de executar. Olha lá. 1.000 dias, forcei demais aqui, hein? 1.000 dias, vamos botar 500. 500 dias, ainda não voltou. Vamos ao 365, então. Um ano. Ao 365 também não puxa o preço para cima. Vamos para 180, metade. Ok, beleza. Fechou? Eu deixo no 60. Eu não preciso ficar vendo muita coisa para trás, né? E aí depende do que eu vou estar usando. Se vê que ele vai consumindo, aí eu aumento uns dias aqui para ele começar a plotar mais lá para trás. Vamos mudar aqui. Olha lá, já plotou mais coisa. Tá vendo quando a gente põe não usar teoria? Então, agora esse é o queridinho atualizado. E já aviso de antemão que virá uma nova atualização em breve. Que eu já venho testando essa nova atualização faz tempo. Mas ainda não está no ponto. Então, quando tiver, eu solto. Ah, por que o bloco é gigante? Eu tenho culpa se está dando candle gigante? Olha lá, 860 pontos. Está fora do normal. Será que está capturando liquidez? Boa pergunta, né? Então. É isso aí, pessoal. Beleza? Então o indicador está aí, né? Se você está assistindo o vídeo, né, já está liberado lá para baixar na loja da Nelógica, tá? Tem lá a versão também paga, mas essa versão paga será descontinuada. Então, quando você for baixar, veja se é o order block, né, que vai estar gratuito, ok? É esse um que você vai ter que fazer a aquisição, né? Aquisição gratuita, né? Me segue aí nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Entra lá pro grupo do WhatsApp, o link tá aí embaixo na descrição, tá? E na descrição do vídeo aí também tem um textinho aí sobre o indicador. Ok? Espero que ajude vocês, façam um bom uso. Deus abençoe a todos.
e bons trades.